O vídeo de hoje é sobre uma dúvida universal: como evitar o bloqueio na hora de escrever? Se você tem essa dúvida e você quer saber a resposta, o vídeo de hoje é especial para você. Bom, a primeira forma de evitar o travamento é escrevendo. Claro, no momento, né, da situação que você precisa produzir o texto, mas também escrever antes, praticar a redação. Quanto mais você escreve, melhor o seu cérebro vai compreendendo os mecanismos da escrita, os mecanismos de construção, os mecanismos de organização. Então, para fazer o seu cérebro compreender o que você precisa fazer, a atividade, então você precisa praticar. Não tem jeito. É igual dirigir. Não adianta só dirigir nas aulas da autoescola. Você precisa depois praticar no cotidiano, né? Pegar o carro e dirigir no trânsito normal da cidade. Então, é a mesma coisa com a escrita. Mas uma estratégia também que você pode fazer para não sair escrevendo aleatoriamente é conhecer qual é o gênero que você precisa produzir. Então, normalmente os bloqueios, eles acontecem quando a gente se depara com uma situação e que a gente não sabe nem por onde começar. Mas se você conhece o gênero da produção, né, você conhece a estrutura, as características dele, fica mais fácil você focar num ponto inicial. Então, como é que inicia, qual é o assunto, como é que eu organizo esse texto. Então, estude sobre a estrutura dele. Então, se é uma carta pessoal, quais são as características da carta pessoal? Se é um resumo, quais são as características desse resumo? Enfim, então conheça primeiro o gênero, até mesmo para aqueles textos que são do cotidiano de trabalho, às vezes a produção de uma ata, a produção de um ofício. Então, se você nunca escreveu esses textos, vale pesquisar na internet algum modelo, alguma orientação, porque aí você vai se guiar. Com certeza, se você não conhece, claro que vai ter um bloqueio. Então, melhor estudar um pouquinho sobre ele antes. Outro aspecto importante é livre-se da pressão de nunca errar. O erro faz parte do estudo, faz parte da preparação. É claro, ninguém gosta de ser julgado porque cometeu alguma falha, mas considere que no momento em que você está praticando algo que você não faz com frequência, é natural cometer erros. Mas esses erros têm que te levar a melhorar numa próxima redação, numa próxima produção. Como? Identifique o erro, pesquise a melhor forma de resolvê-lo e aplique numa nova redação. Então, no início, se você tiver muito erro, não se preocupe. Localize aqueles principais, agrupe os erros de gramática, de estrutura, de argumentação, e aí você vai pesquisando formas de resolver. Outra estratégia, então, é você escrever, corrigir, revisar e reescrever. Primeiro, produza a redação da forma como você compreender que ela deve ser escrita. Depois, peça para alguém corrigir, alguém de sua confiança, ou conte com um curso que faça uma correção personalizada. Depois, analise quais foram as correções, aquilo que você errou, aquilo que você acertou. Analise, reflita sobre elas, aquilo que você deve manter, aquilo que precisa corrigir. E depois, reescreva ou o mesmo texto, para que ele possa ser ajustado, ou o mesmo gênero, a partir de um outro tema, de um outro assunto. O importante é você praticar aquela resposta, praticar aquela solução, para que sua mente compreenda qual é o caminho correto a ser seguido. Outra estratégia importante é conhecer a estrutura do texto que você tem que produzir, para você poder se planejar antes de escrever. Então, se você sabe qual deve ser o início, como é o desenvolvimento e como é a finalização desse texto, fica mais fácil no momento de pressão, no momento de tensão, você fechar os olhos e pensar: esse texto começa de tal forma, então eu tenho que selecionar informações para isso. Depois ele vai desenvolver de outra maneira, então informações para esse desenvolvimento, e a forma de encerrar é essa, então eu vou finalizar assim.
Quando você faz um planejamento, um roteiro dessa redação, antes de escrever para valer, os erros diminuem drasticamente e também você garante que tudo que faz parte do gênero vai estar lá e que todas as informações estarão bem fundamentadas caso isso seja necessário. Então, conheça o gênero para poder se planejar e até escrever com o menor tempo possível a sua redação. E por fim, a dica que eu acho muito importante é você ler e analisar bons textos. Não adianta você ler 100 redações que receberam nota máxima se você não analisar esses textos, não parar e estudar exatamente quais foram os pontos positivos daquela redação. Ah, a introdução está boa, por que ela está boa? Sobre a coesão, ela está excelente? O que é que tem de excelente na coesão desse texto? Também você pode ler artigos de opinião, notícias, artigos científicos. Analise esses textos, considere também quais foram as estratégias utilizadas pelo leitor para construir um texto que seja agradável, né? Que seja completo, que seja coeso e coerente. Então, ler e analisar. E aí, te ajudei? Desbloqueou um pouco o medo da redação? Eu espero que sim. Então, curte esse vídeo, comenta aqui qual é o seu maior medo com a redação e aproveita aqui no nosso canal, veja outros vídeos também para você ir aprimorando a sua redação e até o próximo vídeo. Tchau!